Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Jovem Seminarista. Eu não estou sozinho, estou com essa equipe de peso aqui, todo mundo magro, mas uma equipe de peso intelectual. Eu gostaria de apresentar esses jovens seminaristas, todos são seminaristas aqui do Seminário do Sul, né? Vem coisa boa de Nazaré. Esse aqui é o Gabriel Ramos, é o caçula da nossa turma, né? Aluno do primeiro ano de Teologia. Ele também cursa História. Aqui nós temos o Igor Botelho, não é parente do Marcos Botelho, aluno de Teologia também. E nós temos o Jonathan Lopes, que é formado em História. Sejam muito bem-vindos. Mês de outubro, mês da Reforma Protestante, e a gente gostaria de falar um pouquinho acerca da importância da Reforma Protestante na pessoa do Martinho Lutero, que foi o reformador mais conhecido, mais famoso. Lutero viveu no século XVI, ele não descobriu as Escrituras. As Escrituras já faziam parte do panorama da vida da igreja naquele tempo. O que ele fez foi simplesmente voltar ao evangelho que já se havia perdido. Eu lendo esses dias eu vi que um historiador comparou as escrituras a um leão preso numa jaula e que a missão de Lutero não foi caçar um novo leão, mas abrir a jaula para que o leão assim fizesse o seu trabalho. Lutero, ele vai fazer para nós uma transição da espiritualidade que estava presa ao dogmatismo para a supremacia das escrituras. Legal é esse, né? É pensar não numa descoberta das escrituras, mas numa valorização dela acima do dogmatismo, acima da tradição. Que a espiritualidade medieval colocou no mesmo nível, em até alguns casos, a tradição superior às escrituras. O Martinho Lutero, ele não deu início ao movimento cristão. Ele, na verdade, como a palavra reforma, ela já nos demonstra, nos apresenta no seu significado, que é trazer de novo a forma, traz de volta, né, um movimento, uns princípios que se haviam perdidos. E é o que o Jonathan falou. Na verdade, essa questão da espiritualidade, ela foi se perdendo pouco a pouco. Também não foi algo muito intenso de uma vez só, né? A espiritualidade, ela foi se perdendo pouco a pouco, com uma doutrina, com um dogma lançado, né, com a doutrina da confissão, com a mariolatria, e a gota d'água, todos nós concordamos que foram as indulgências. Da mesma forma, também a gente não pode deixar de pontuar que o movimento da Reforma Protestante não foi único e exclusivamente religioso. Nós devemos olhar para o panorama histórico e percebemos que ele teve uma atuação política, uma atuação econômica, religiosa também, que é o enfoque que nós protestantes costumamos dar a esse movimento, mas sem esquecer das causas, primeiramente, a gente situar ele num período de transição entre a Idade Média e uma Idade Moderna, e esse contexto histórico implica em muitas das características que o movimento tomou. A característica da pluralidade, já que o movimento não era um movimento um movimento unilateral, é um movimento plural, por isso possui características distintas e dependendo do foco onde ele se encontra. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve sempre ter em mente antes de analisar a questão religiosa. E isso que você está falando é interessante pensar que você tem o renascimento cultural, que faz o resgate da cultura greco-romana e que faz essa transição de teocentrismo para antropocentrismo, essa figura do indivíduo que a reforma vai valorizar muito bem, Da consciência, da liberdade de consciência, quando esse indivíduo se torna sacerdote de si próprio, ou seja, o sacerdócio universal dos crentes, e o acesso às escrituras, essa valorização do indivíduo que a reforma traz, ela também tem muita ligação com o ambiente de renascimento cultural, com essa valorização do indivíduo numa sociedade que até então não se tinha essa abertura. E no aspecto político é interessante pensar o absolutismo, né? Essa transição de feudalismo, de uma estrutura política medieval para uma sociedade absolutista, que a reforma vai auxiliar bastante também nos aspectos econômicos. Então, não é um evento que circunscreve apenas no terreno do religioso, mas que vai permear vários círculos da sociedade que estava em transição. E pensando em sociedade no âmbito de Lutero, naquele tempo, eu acho que a imagem mais emblemática que a gente tem dele seria mais ou menos essa daqui, que é essa imagem bonita aqui, Martinho Luther. Essa é a imagem dele colocando as 95 teses à porta do castelo de Wittenberg. Para Lutero ali foi o estopim, o Papa Júlio II e o Leão X terem aceitado que Roma viesse até a Alemanha para cobrar indulgências
para construir a Basílica de São Pedro. Eu acho que já é um consenso também que ele não sabia, né, não tinha como ele prever a proporção, A dimensão a do negócio. dimensão que a atitude dele teria. Mas em contrapartida, ele conseguiu provocar esse movimento de reflexão. Isso foi importante, né? É bom destacar também que, embora não seja um formato estrito sensu de uma disputatio, o título que carrega a obra de Lutero, as 95 teses, era uma forma de disputatio. Disputatio nada mais era do que uma das etapas, Um dos ofícios da vida acadêmica, naquela época na Alemanha, na teologia das universidades alemãs. Era uma forma de debate, de uma proposição de debate, a partir do levantamento de uma tese, esperando-se que alguém, ou algum outro debatedor, algum outro acadêmico fosse rebater essa tese. Quando Lutero escreve as 95 teses, nada mais é do que uma proposta de fomentar um debate acadêmico. As proporções que foram tomadas não foram previstas, ao passo que quando ele foi instigado a se retratar, ele de início foi muito respeitoso, inclusive, porque ele não previu realmente essa dimensão que foi tomada. Quando eu penso em relação às indulgências, eu me lembro da teologia da prosperidade, que no tempo das indulgências ainda era um pouco melhor, haja visto que o homem se sentia devedor, o homem se colocava em posição de débito com Deus. Ele comprava um documento que atestava, de repente, a salvação dele, a salvação dele mesmo, ou de alguém que ele amasse, que já tivesse partido ou não. E hoje, o que a gente vê em movimentos neopentecostais é algo que coloca o homem como centro e que coloca Deus no papel de criado. Se nós tivéssemos que sintetizar a reforma em 3 pontos, pontos básicos, você tem o dogmatismo, que é a espiritualidade medieval, e a supremacia das escrituras com resgate do valor das escrituras. Você tem o dogmatismo, o clericalismo e o sacerdócio universal dos crentes. Até então, só o clero é quem conduz a liturgia, quem conduz as manifestações de culto, e a reforma vai dizer que eu sou sacerdote de mim mesmo, o acesso é livre. E você vai ter o sacramentalismo, que entra as indulgências, entram os sacramentos, que são os meios de se alcançar graça com a justificação pela fé. Então, essa transição da espiritualidade medieval para a espiritualidade da reforma, e que a gente lutou, a gente conhece a história, viu quantos reformadores lutaram por isso, a gente percebe que a terceira onda pentecostal que a gente vive hoje faz um esforço, tem feito um esforço gigante de resgatar essa espiritualidade medieval para os dias de hoje. Porque o que a gente vê com a teologia da prosperidade e esses vários movimentos que os neopentecostais criam no Brasil hoje é um resgate disso, de uma espiritualidade cada vez mais dogmática e não pautada nas escrituras. E aí você tem a teologia da prosperidade fazendo a festa. Essa estrutura é muito clericalista, então um apóstolo, bispo, um pai apóstolo, uma figura quase que papal que coordena toda essa espiritualidade. Monoepiscopado. Né? Isso, e o sacramentalismo ao invés da justificação pela fé, porque nós vamos estar sempre em busca de meios que nos permitam ser justificados. Então você tem a rosa, a meia ungida, a camisa e tudo mais, esquecendo-se de que a salvação vem pela graça, a gente não tem forma nenhuma de fazer para... Uma coisa que ajuda, que é uma espécie de trampolim para a teologia da prosperidade, é a questão da cultura. Isso não é de agora, mas é do nosso tempo, algo que nós podemos chamar de cultura da autoajuda, que não existia na Idade Média. Verdade. Hoje nós temos essa cultura da autoajuda. Deus é meu criado. Não, é o mercador, né? Você negocia com Deus. O gênio da lâmpada. Exatamente. Então, assim, e existe aí uma grande carga de material voltado para isso. São livros de autoajuda, vídeos de autoajuda. Então, isso ajuda. Ajuda. E é uma espécie de trampolim para a teologia da prosperidade decolar. Um dos pontos fundamentais para a formação, para o nascimento, para o surgimento da Reforma Protestante, foi uma questão que às vezes a gente não observa tanto nos movimentos históricos, que é a questão da tecnologia. No caso da Reforma, um invento tecnológico foi de suma importância para a formação do movimento, que foi a imprensa de Gutenberg. Se não fosse a veiculação da informação desse documento e também da Bíblia, que Lutero depois veio a traduzir para a língua vernacular, que seria o alemão, certo? Os ideais da Reforma não teriam sido
divulgados como foram se não houvesse esse ponto tecnológico, que não era algo, uma revolução na igreja, era algo, a grosso modo, secular, entre aspas, mas que afetou diretamente a divulgação. Muitos desses movimentos que iniciaram uma espécie de pré-reforma, um dos fatores que impediam com que ele fosse bem sucedido, que ele prosperasse, usando até o termo da teologia da prosperidade, era que a divulgação não era muito grande dos ideais do movimento. Sim. Você vê, por exemplo, nosso professor Valtair até fez isso de forma cômica, né? Algum padre, alguém, traduzia a Bíblia para alguma língua vernacular, e como naquela época a tecnologia não permitia, era de forma manuscrita, a igreja logo identificava o movimento, percebia que eles estavam distribuindo ou fazendo de alguma forma para poder espalhar o movimento, e agia de forma bem pontual, executava quem estivesse liderando aquele movimento e queimavam todos os livros junto com a executação das pessoas. Né? Então, o movimento era rechaçado de forma muito, muito rápida, a divulgação das ideias era totalmente interrompida e o movimento cessava. Se não fosse a imprensa, estaria até hoje balançando lá no castelo as teses de Lutero, né? Então é bom a gente observar isso, que a imprensa ela foi um ponto muito forte nesse movimento de Lutero. Atrelado a isso, a gente sabe que hoje, na nossa era tecnológica, na nossa pós-modernidade, a gente sabe que Lutero não escreveria 95 teses e colocaria na porta de nenhum castelo. Mesmo porque, à medida que o tempo vai avançando, esses meios de veiculação vão se modificando. Seriam 95 tweets. E vão se potencializando também, né? Como que vocês veem a importância da internet hoje na propagação da mensagem da reforma ou da mensagem cristã, por assim dizer? A internet ela é uma ferramenta poderosíssima. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí sem entrar no mérito se nós somos a favor ou contra, mas um exemplo bem clássico que nós temos de uns 5 anos para cá, o deputado federal Jair Bolsonaro. Se ele dependesse de uma mídia corporativa para poder divulgar os seus pensamentos, suas atitudes, suas opiniões, ele estava frito, usando um termo bem chulo, né? Como a internet é uma mídia independente, ou seja, ele pode colocar o pensamento que quiser, que ele não é modificado, né? Ele não é maculado, o pensamento ele é divulgado e em contrapartida outras pessoas já podem... Em larga escala. Exatamente. E aberto para questionamentos de todos os lados. E é um fenômeno que não foi ajudado pela imprensa, né? Sim. Como foi o nosso querido Martim Lutero, o pensamento Martim Lutero, a reforma. Então, assim, a internet ela é uma ferramenta poderosíssima, justamente por ser essa mídia independente. Não tem como regular, né? Ela é algo que não tem o controle, né? Como a gente falou em relação a ter uma vida por completo diante de Deus, né? Aí vem o corandeu. Até na internet. Então como é que a gente se posiciona em relação a isso? Como é que é nossas postagens? Será que a zoeira ela tem limites? Entendeu? Até que ponto vai uma treta? Até que ponto a gente tem que saber se comportar enquanto cristãos? E assim, eu acho que isso é um legado da reforma. Um reformador ele quer a santidade, ele busca a santidade em todas as áreas da sua vida, até na internet também. Aí a gente lembra do texto do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10:31, onde ele diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Isso ele dando as orientações para os coríntios, devido aos banquetes que eram servidos nos tempos pagãos. Mas até no comer e até no beber, isso precisava ser para a glória de Deus. E aí entra no link que o nosso querido Jonathan levantou do sagrado e do profano. Não existe dualismo. Até para você comer, você beber, você precisa fazer para a glória de Deus. Então até para postar algo no Facebook, isso é algo muito sério. A gente precisa refletir o tempo todo. Nós temos, de fato, vivido para a glória de Deus. A nossa postagem tem sido para a glória de Deus. É para edificar. É para edificar. É para uma promoção, ou é para uma promoção pessoal. Enfim, então
Até essa ferramenta poderosíssima que é a internet, ela precisa ser usada para a glória de Deus. Eu sou, por exemplo, um exemplo de alguém que foi positivamente afetado pelos meios da internet. Alguns canais no YouTube, principalmente, que ao divulgar a teologia, principalmente teologia reformada, mas não somente, como o Dois Dedos de Teologia, como Voltemos ao Evangelho e outros canais semelhantes, ao divulgar uma boa teologia, na minha concepção, na internet, contribuíram muito para a minha formação como cristão. A minha conversão Amém. se deu, primeiro, ouvindo um vídeo do John Piper, e a consolidação da minha fé foi ouvindo figuras como Augusto Nicodemos, como o próprio John Piper, Paul Washer, e o claro, através da internet. Através da internet. Logicamente que o meu pastor na igreja local, que inclusive, dando um elogio, é um excelente pastor, mas também houve o auxílio da internet, uma teologia na internet. E aí você vê a potencialidade de uma boa teologia sendo divulgada por meio de uma mídia que é 20 anos que tem o seu uso em larga escala e o seu uso popular, como a gente vê, eleva a potência, a capacidade de divulgação que Lutero tinha naquela época. Se for em comparação com hoje, nós temos uma ferramenta que nós, olhando para a gente aqui a nível de seminário, nós temos usado de forma muito muito incipiente, tímida, muito tímida. Lutero, ele era um cara, se a gente vê as obras dele, era um cara muito pastoral. E assim, eu via que Lutero, ele era professor lá em Wittenberg, só que atrelado a isso, essa espiritualidade dele, essa parte mais acadêmica de Lutero, ela se diluía até a prática. O nosso desafio, então, é justamente esse, fazer essa ligação do ambiente acadêmico que produz teologia, que desenvolve teologia, com a comunidade local, com a igreja local, que vai receber esse conteúdo, de forma que alimente aquela congregação, que faça sentido para eles. E não fique um saber só acadêmico isolado daquela realidade que ele vive. A palavra edificação contida na Bíblia, ela sempre está num contexto de comunidade. A edificação, ela aparece na Bíblia quando nós percebemos que alguém, se utilizando de um dom espiritual, aplica esse dom espiritual na comunidade. Não existe edificação com o fim no indivíduo. Eu me edifico. Então, a edificação está sempre ligada à comunidade. Daí a importância da aplicação do conhecimento teológico, da reflexão teológica para a comunidade, para a congregação, para a comunidade de fé. É importante a gente pontuar que teologia é um curso que deixa o cidadão muito orgulhoso. Muito vaidoso. Muito vaidoso, muito vaidoso. Então você já vai ao culto, você já vê a irmãzinha dirigindo o culto ali, você já está criticando a irmãzinha porque ela não sabe falar direito, porque isso, porque aquilo. Quando você vai assistir um pregador, algum sermão, a uma palestra, você já critica a homilética, você já critica o saber, você já se coloca em uma postura superior daquela pessoa. Então, quando você aprende um pouquinho a mais, você já se acha superior. E eu acho que não é isso que deve acontecer. Uma boa teologia é aquela que coloca a gente de joelhos. Perfeito. Que nos coloca de joelho diante de Deus em humildade, em contrição, em submissão. Em que esse saber todo não esvazia esse meu processo de conhecer a Deus, de fazer a sua vontade e entender a cada dia que o ministério é muito mais aquilo que Deus está realizando em nós do que aquilo que nós podemos realizar para Deus. Nós somos cooperadores. Então, não somos nós que fazemos. É Deus quem opera. Nós cooperamos. Colaboramos. Né? Nós colaboramos com Ele. Eu acho que vai além, Jonathan, até do que a gente se pôr de joelhos. Eu acho que o principal é a gente entender que nós já estamos humilhados, sabe? Nós já somos pó, nós já nascemos humilhados. Então, enquanto esse pensamento não estiver intrínseco dentro de cada um de nós aqui, a gente vai ter problemas sérios em relação a isso. A gente inverte o texto de Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio conhecimento, reconhece o Senhor em todas as suas veredas e Ele endireitará os seus caminhos. A gente inverteu essa ordem, a gente prefere confiar no nosso próprio conhecimento do que confiar em Deus. E essa vaidade do saber isola a gente. Eu vou tocando aqui, se eu precisar eu chamo Deus. Isso, a gente não Se quer eu tiver algum ouvir aperto. o outro, a gente não quer dialogar, a gente esvaziou essa importância de estar diante de Deus numa vida devocional, porque é isso que sustenta a gente durante a caminhada, durante o ministério. Vai chegar uma situação, em momentos da vida, em momentos do ministério,
nós aqui que somos aspirantes, né, aprendizes, que a teologia não vai dar conta. Aliás, a teologia não consegue dar conta de toda a revelação de Deus. Sim. Isso se torna cada vez mais alarmante quando nós pensamos no Senhor Jesus, que foi o maior de todos. Verdade. Quando vemos lá o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, do 5 ao 11, né, quando ele diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo ele em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhança de servo, e achando-se em figura humana, foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz." Então a atitude do Senhor Jesus, ela precisa, como o apóstolo Paulo bem disse na carta aos Filipenses, ela precisa guiar, né, os seguidores. Né? Porque se o Senhor Jesus tomou essa atitude de humilhação, Quem sou eu? Quem sou eu para poder Quem somos nós? Verdade. nós somos apóstolos. Misericórdia. Não o país possa. Essa ideia da humilhação de uma teologia, de uma academicidade que está ligada à piedade e à espiritualidade, a gente vê muito na vida de Lutero. Por exemplo. Lutero, muitas das suas crises que eram experimentadas, não na bancada da sua academia, mas sim era no seu quarto, no mosteiro, de joelhos dobrados, muitas vezes até em ocasiões curiosas, conversando com o próprio diabo, numa espécie de crise existencial muito grande, pela sua incerteza da sua própria salvação, a insegurança da sua própria salvação. E você vê que as crises geradas pela teologia, que muitas vezes movem o nosso chamado, digamos assim, a nossa visão daquilo que Deus tem para nós no ministério. E muitas vezes nós, como seminaristas aqui na teologia, a gente se esconde dessas crises. A gente tem medo das crises e em vez de nos dobrarmos diante de Deus, dobrarmos diante do Criador, daquele que nos chamou para essa tão gloriosa vocação, nós nos omitimos e nós não nos deixamos experimentar esse momento de crise, mas também essa resposta da parte de Deus para o caminho que Ele tem para a nossa vida. E foi ouvindo a voz de Deus, e foi ouvindo a voz de Deus principalmente nas Escrituras, no retorno às Escrituras, que Lutero conseguiu entender qual que era a vocação de Deus para a vida dele. É interessante que Lutero uma vez ele falou que eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo, né? Eu só ensinei, preguei e escrevi. A palavra, ela fez tudo. E aí fica pra gente o desafio da gente, em todo o tempo, tá se guiando, né? Tendo as Escrituras como a nossa regra realmente de fé, prática, de conduta, de pensamento, e a gente levar ela para todos os âmbitos, todas as esferas da nossa vida. De maneira que o relativismo não comprometa as posições bíblicas atuais. Foi o que o professor Sayão falou na terça-feira, né? A mensagem das Escrituras. Como é que a gente está transmitindo e vivendo essa mensagem? Acho que é algo muito interessante, que às vezes a gente está tão preocupado com questões, eu diria que são a espuma da onda, a gente está tão preocupado em questões tão artificiais e esquecemos da mensagem que a Escritura traz ao coração, ao indivíduo, à comunidade que vive numa realidade às vezes de opressão, de sofrimento, de dor, de luto, de crise. Então, como é que o Evangelho atende a essas questões que o homem moderno tem no seu coração? Às vezes a teologia tem feito a gente ser muito, como ele disse, né, os mineradores, né, os minerólogos de laboratório, e não aqueles que estão no campo em busca das pedras preciosas. E esse preciosismo que envaidece acaba fazendo com que a nossa devoção, com que o nosso senso de ministério, de vocação, vai cada vez se diluindo. E a gente pouco fala também que antes dessas 95 teses, Lutero ele escreve as 97 teses contra a teologia escolástica. Eram homens que eram bastante acadêmicos. Esses homens, eles, por exemplo, se formavam em medicina e ao se formarem, na Europa naquele tempo, naquela peste negra, eles se formavam, mas ficavam na universidade discutindo coisas totalmente irrelevantes enquanto o pessoal estava morrendo. Então, de que adianta... Por exemplo, né, o caso de quantos anjos haviam... Na ponta de uma agulha. Isso é muito relevante. E o pessoal morrendo de peste. Então, como é que a nossa parte acadêmica ela se transfere para a piedade, para a comunidade, para a igreja? E essa é a tarefa do bom ministro cristão. É fazer
Esse link. Esse link entre o que se estuda e o que se vive. Por isso que a gente está aqui no seminário estudando teologia. E essa questão da unir duas áreas da nossa vida, isso tem muito a ver também com essa quebra com o dualismo, quebra com essa visão dicotômica da vida. E se há essa quebra de a vida espiritual, a minha vida material, vida profissional, na escritura a gente não enxerga isso. É um gato, né? A gente 7 enxerga vidas. isso aí, 7 vidas. E a gente não enxerga isso nas escrituras, a gente vê uma totalidade. A grosso modo, assim, tudo é espiritual, porque tudo tem a ver com fazermos para a glória de Deus, igual nós pontuamos, e o Igor falou muito bem. Então, se não existe uma separação, uma ruptura entre o sagrado e o profano, isso influencia diretamente na forma como nós vamos atuar como igreja, como comunidade, na vida religiosa. Como é o caso de Lutero. Lutero, no seu movimento, não seu, porque não foi dele, mas no movimento da Reforma Protestante, um dos grandes marcos e um dos grandes auxílios à divulgação dos ideais da Reforma Protestante foram através das músicas. A gente tem que lembrar que naquele contexto nem todo mundo na Alemanha e na Europa era alfabetizado. Partindo desse pressuposto, nem todos tinham o acesso à informação por meio dos escritos que eram divulgados pela imprensa. A imprensa conseguia se divulgar na nobreza, talvez, naqueles que eram alfabetizados. Inclusive era essa uma ênfase dos reformadores, e principalmente Calvino, nessa reforma da educação para poder permitir uma alfabetização dos cidadãos da cidade, para que eles tenham acesso à escritura na língua deles. Eu acho que entra também o Felipe Melanchthon. Isso, Felipe Melanchthon, que ele fez educador. Ele era o educador e fez uma reformulação educacional. Depois veio o Comênios. Isso. Então uma das ferramentas utilizadas por Lutero, além da imprensa, foram as músicas. Só que de que forma eram feitas muitas das músicas que ele escrevia? Se não me engano, algumas das músicas compostas por Lutero, a letra vinha dele e de algum texto bíblico, como é o caso de Castelo Forte, que se não me engano veio de um salmo. Salmo 46. Salmo 46, Deus é o isso. nosso refúgio. Mas a melodia de muitas das suas músicas eram retiradas de músicas que hoje nós falamos como seculares, né? Músicas seculares. E você vê que para ele não há essa distinção entre uma música que eu ouço muitas vezes, inclusive hoje eu ouvi de um amigo, música de Deus e música do mundo. Nós temos um pouco disso impregnado na nossa espiritualidade brasileira. Esse tal de mundo é muito maligno. Esse mundo que em tudo é maligno. E assim, não é de todo errado. Claro que nós temos sim, o mundo na Bíblia muitas vezes é retratado como, a palavra mundo é retratado como aquilo que... Um sistema cultural, etc. Mas nós não sabemos como ler a nossa cultura, como utilizar da nossa cultura e das coisas em que nós estamos inseridos, do ambiente onde nós estamos inseridos, para poder divulgar o próprio Evangelho, para glorificar a Deus por meio daquilo. Vale pontuar nisso aí a relação reforma e arte, porque ao mesmo tempo que ela valoriza um aspecto, a gente se torna iconoclasta. Isso é uma crítica à Reforma É Protestante. interessante pensar isso, né? Que a relação reforma e arte tem algumas pontinhas que não foram bem acertadas. É um desenvolvimento tão grande na área da música. Nós temos compositores na área da música, se não me engano, Bach, que foi influenciado pela Reforma. Não sei se ele era contemporâneo da Reforma, eu acho que não, foi posterior. 1600 e alguma coisa. O Mas professor Westinei poderia responder nisso. Mas foi influenciado, né, pela Reforma na área da música. Em compensação, nós tivemos, eu não sei se eu posso dizer esse termo, mas um retrocesso na arte plástica, na formação. Até os vitrais, né? Porque as catedrais, o povo não era alfabetizado, então a forma de ensiná-los e transmitir as histórias bíblicas era através dos vitrais. A didática, né? A didática que era didática. Então, uma das coisas que a Reforma faz é acabar com isso. Você pode perceber que as nossas igrejas, elas não têm a beleza estética que os templos católicos possuem. Na maioria das vezes, os nossos templos protestantes é uma caixa com portas e janelas. A gente não tem essa valorização da arte justamente por essa ojeriza à imagem. Nós nos tornamos iconoclastas. E foi uma espécie de zelo que foi
que houve em resposta aos excessos que haviam naquela época, que são compreensíveis até. É um zelo compreensível. O fato dessa aversão, dessa ojeriza, repulsa às imagens, teve como base a veneração que se havia das imagens, que os reformadores eram contra. Teve a questão das relíquias, né? Das relíquias, que também era materializar a fé. Entretanto, em vez de se buscar um equilíbrio e de entender o papel didático da arte, ou até mesmo de contemplação daquilo que é belo, não necessariamente de uma adoração, mas de uma contemplação, isso foi deixado um pouco de lado. É muito interessante e relevante a gente perceber como a reforma está em contato com a cultura, mas não deixa com que o movimento faz com que os princípios bíblicos, os valores, se mantenham intactos, mas que esses próprios princípios influenciem a cultura. A cultura não modifica os princípios bíblicos, mas eles estão sempre influenciando a cultura. Ele não acaba com a cultura também. Né? É claro que a gente precisa ser inteligente para saber estar em contato com a cultura, de maneira que a cultura não nos influencie, não quebre, não modifique princípios bíblicos, não relativize, essa é a palavra, princípios bíblicos, mas para que esses princípios bíblicos, bem aplicados, de maneira bem didática, influenciem a sociedade e, posteriormente, a cultura. Tem um termo também, não é só sola escritura, mas toda a escritura. Toda a escritura sendo a norma de todos os âmbitos da nossa vida, inclusive da arte. Né? E da cultura. E nesse tempo que a gente vive, é interessante pensar isso, né? Que o fato da escritura se tornar padrão, ou ser identificada como o padrão numa sociedade pós-moderna, causa um certo incômodo. Porque hoje, certo e errado se tornou uma questão de gosto. É verdade. Se gosto, Tá certo. se não gosto, errado. E na comunidade de fé, o nosso padrão hermenêutico também está caminhando nesse sentido. O gostar e não gostar se tornou padrão hermenêutico hoje nas nossas comunidades de Os fé. argumentos lógicos se perderam. Talvez eu faça aqui um pouco de uma opinião um pouco diversa, mas ao mesmo tempo concordando, essa ideia da cultura não modificando não a escritura, mas a nossa visão da escritura, eu acho que é também um pouco utópica. Embora eu concorde que certos princípios, há certos limites para essa influência. Só que se nós formos observar até mesmo no próprio escrito bíblico, as comunidades onde os escritos eram lidos, como por exemplo o próprio Antigo Testamento, variando de acordo com a cultura, a leitura que era feita era uma leitura diferente. Então, eu acho sim que a cultura, de forma involuntária, acaba influenciando na leitura que nós fazemos da escritura, até porque, ao adaptarmos essa escritura para a nossa prática, nós temos que ler a nossa cultura para poder aplicarmos, porém, há, claro, um certo limite a toda a influência que a cultura pode ter na leitura que nós fazemos. Não tenha dúvida, mas o que não pode se perder é o princípio. Quando você faz uma tradução... São os limites. O princípio é inviolável. Quando você faz uma tradução, você já... A cultura, a palavra já está adentrando outra cultura. Embebecida. Exatamente. Mas o que não pode acontecer é os princípios serem dissolvidos. Né? Aí a gente entra naquela discussão entre tradição e doutrina, tradição e escritura, né? A gente fica nessa questão. A tradição, ela vai correspondendo aos anseios, às expectativas daquela cultura, ela vai se renovando, ela vai dialogando com o seu contexto. Agora, a escritura, o princípio, ele é inalterável, ele é imutável. Eu não posso abrir mão de algumas coisas quando eu me deparo no limiar da cultura. O que a gente vê hoje nessa espiritualidade pós-moderna é muito isso. A gente dissolve aquilo que é fundamental em detrimento de aspectos culturais, em coisas que se tornam confortáveis para o indivíduo. Bem, eu queria agradecer a vocês, foi de grande valia. Eu espero que você que está aí nos assistindo também tenha gostado. Se você gostou desse vídeo aqui, você comenta, você compartilha e vamos alcançar mais gente com essa mensagem, com a mensagem da reforma. Que Deus abençoe. Amém. Podia fazer sua mensagem final, fulano, igual debate político. Não, isso não. Ele fica mais 5 horas, né?
Aí eu ia começar a pregar aqui. Aí eu ia começar a pregar, irmão, ponto 1. Eu tô com um sermão Ponto 2. preparando há muito tempo. Ponto 3. A conclusão é a